Mais um programa Dicas da Benzedeira Cris Menberg e hoje nós vamos falar sobre esse assunto bom, superstição. Eu tive essa inspiração porque a gente passou aí pelo dia 13, né, sexta-feira, e aí eu falei, deixa eu falar um pouquinho sobre superstição. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão vendo meu cabelo? Até coloquei ali no Stories hoje o meu super mega designer de cabelos, Carlinhos, que eu sou apaixonada por ele e às vezes eu tenho que cortar. E me dá um alívio, eu não consigo mais ter cabelo comprido, gente. Como é que vocês estão? Então, entrando aqui mais um programa Dicas da Benzedeira, Rádio Cotia, toda terça-feira, às 17 horas com vocês. Então, meu muito boa tarde, mas quem for ver em outro horário, bom dia ou boa noite. Então, para quem é de dia, bom dia, e quem é da noite, boa noite. Mais um programa para a gente falar aí sobre várias coisas, e eu vou pedir para que vocês compartilhem esse programa para que mais pessoas possam interagir, para que a gente possa formar um grupo legal, trocando ideias. Aqueles que vêm me acompanhando já sabem que cada terça-feira eu falo sobre um assunto que me vem na inspiração, assim, e eu tenho vontade de dividir com vocês. Karina, boa tarde, querida. Essa é a minha super braço direito, mídia social. Essa menina tem futuro, viu? Tem futuro. Eu boto uma fé em você, viu, cara? Então, vamos lá. Entra no Benzer, Facebook, Instagram. Curta, compartilhe a página. Todo dia tem alguma coisa legal. Essa semana eu tô falando sobre as cores. Então, ontem eu falei sobre a cor vermelha. Hoje eu falei sobre a cor laranja. E esse retorno das cores no nosso dia a dia, no nosso sentimento, nas nossas atitudes. Todo mundo sabe, por exemplo, ontem falando do vermelho, que o vermelho dá aquela agitada, né? Então eu penso que vale a pena entrar lá no Benzer para poder dar uma lida naquilo que eu coloco diariamente, uma reza legal, sobre uma erva bacana. Eu acho que sempre é bom a gente aprender sobre alguma coisa e principalmente trocar algumas ideias, que eu acho que isso que é legal, né? Aprender, ensinar e aprender. Bom, eu vou pedir para vocês entrarem também, compartilhem aqui o programa, gente, entrar aí também. Terra do Bugio, que é uma terra sagradíssima na cidade de São Roque, que fica entre Sorocaba e São Paulo. E agora no dia 13 de dezembro, nós temos mais um dia de benzimento Terra do Bugio. Nós vamos começar o benzimento por volta das 9h30, terminando 11h30, terminando, eu quero dizer, fechamos a porteira, literalmente porteira, porque a Terra do Bugio além de ser a terra sagrada, é sítio. Então nós fechamos a porteira às 11h30, quem tá dentro continua, quem tá fora entra só na próxima. Então, e como as senhas são distribuídas a partir das 8h30, eu aconselho que vocês cheguem mais cedo e que vocês peguem essa senha para participar no dia 13 de dezembro, 8h30 senhas, das 9h30 às 11h30 da manhã, benzimento à moda antiga, a moda da vovozinha, das bisavós. Por isso que esse programa é Dicas da Benzedeira, porque eu sou Cris Menberg, para aqueles que não me conhecem. E eu sou neta, graças a Deus, neta de benzedeira com ancestralidade ligada ao benzimento da vovozinha. Por isso, então participem, venham conhecer
ou aqueles que já conheceram um dia e perderam esse contato com as benzedeiras antigas, ou os benzedeiros, porque a gente tem benzedeiras e benzedeiros, além de uma corrente maravilhosa e um grupo de voluntários incríveis, senão isso tudo não aconteceria. Mas quantas pessoas, principalmente os mais velhinhos e velhinhas, eles chegam aqui na terra do bugio e ficam super lembrando a infância e relembrando. Eu acho que remete a um passado caloroso, a um passado gostoso, a um passado de cura, aonde os pais dessas pessoas, ou as avós e os avós sempre levaram essas pessoas para uma benzedeira, né? Ou um benzedeiro da região. E aí, com o tempo, isso foi se perdendo. Parece que como se fosse o vento, né? Mas essa cultura foi se perdendo. E aqui na terra do bugio, em São Roque, nós fazemos esse resgate dessa cultura nossa das benzedeiras, né? As antigas curandeiras, e as antigas, para aqueles que queriam chamar, né, principalmente a igreja, que precisava acabar com essas mulheres que entendiam das ervas, as mulheres que entendiam da cura, que entendiam da natureza, do retorno da lua, né, que tudo isso tem a ver, porque tem um resultado natural das coisas. E aí a igreja foi lá e olha, chama tudo de bruxa, queima tudo na Inquisição e vamos acabar com elas. Por quê? Porque elas entendem e elas não cobram nada. Tem isso também. Então, as benzedeiras antigas, ou o retorno delas agora, as benzedeiras e os benzedeiros, benzimento não se cobra. Então, dia 13/12, aqui nessa sagrada terra, terra do bugio, em São Roque, eu espero por vocês, tá bom? Que mais? Sim, sexta-feira, agora, toda sexta-feira, vocês têm, pode entrar pelo Facebook, vocês têm Cutia TV, um programa que também se chama Dicas da Benzedeira. É um formato bem diferente desse, porque isso é rádio, né? Aquele é um formato TV mesmo, com produção bacana, tem um artista fazendo isso, né? Que faz todo esse programa, os assuntos são interessantes, os entrevistados, que na verdade não é uma entrevista, é um bate-papo, também vale super a pena. Então eu espero por vocês na sexta-feira, ou toda sexta-feira, aqui no Facebook, Cutia TV, às 8 horas da manhã. 8 horas da manhã, gente. Eu espero por vocês. E esse agora de sexta-feira nós vamos falar, sim, nós vamos falar sobre o xamanismo, que foi falado na sexta-feira passada, mas é uma continuação dele. Tem também o Santo Daime, que é uma religião. Nós vamos falar sobre o xamanismo feminino e nós vamos falar sobre a espiritualidade e decoração, o que isso tudo tem a ver. Vale a pena, o pessoal tá gostando demais porque é um programa super descontraído, mas os assuntos é um aprendizado, vale a pena. Então vamos lá, né, falar de superstição. Caramba, ano novo tá chegando aí. Quem é que não conhece alguma superstição? E o que é essa superstição, né? Quem é que não viu alguém tendo superstição? O ano novo está chegando e aí nós vamos falar das peças íntimas e põe Bom, vou falar, gente, calcinha e cueca, tá? Vermelha, amor, branco é paz, o amarelo, trazer din-din, dinheiro, né? Vamos pular ondinha, vamos fazer isso, fazer aquilo. Isso é superstição, né? Isso é superstição. E agora que nós tivemos o dia 13, na sexta-feira passada, tem um ponto aí que o pessoal se pega pra caramba, né? Que, aliás,
virou uma loucura, né? Que é a questão do gato preto. Gato preto, caramba, essa época, gente, é coisa de maluco. Aliás, eu queria até que a minha gata preta tivesse aqui. Milka, cadê você? Por quê? Porque chega esse tempo, os gatos pretos são mortos. Gente, sabe o que é matar o gato? Vai lá e mata o gato, dá um sumiço no gato? Pois é. A gente está falando de seres humanos racionais, entre aspas, né? Isso aí, entre aspas. Racionais que chega nessa época, mata o tal do gato preto. Aí eu fico pensando, gente, que loucura é essa? E por quê? Essa é uma superstição. E dependendo da religião, mata mesmo, mata o gato preto, olha que loucura. Por quê? Porque acha que gato preto dá azar. Então eu sou uma pessoa azaradíssima, né? Olha, não sou não. E eu adoro gato preto, e eu tenho gato preto, e eu tenho gato preto todos os dias. Aqui estão falando a Milquinha, é isso mesmo, Pretinha da Silva Xavier. Por quê? Porque eu gosto. Agora, essa superstição vem lá de trás de novo, aonde as pessoas associavam o gato, a gata, né? O animal pretinho, o gato preto, com as bruxas, né? Então eles achavam que as bruxas estavam disfarçadas e estavam disfarçadas nesses gatos pretos, né? Lembra que eu no início do programa falei sobre as bruxas, que na verdade essa palavra bruxa é uma invenção também, é uma coisa maluca. Eu digo não a palavra, né? Mas eu digo essa ideia. Por quê? Porque são as mulheres entendidas, as mulheres que entendem de ervas, da cura, do fogo, do ar, da terra, né? Enfim, do vento, é isso, e curam. E aí o gato preto é a associação com a tal das bruxas. Então tem religião, gente, tem religião agora matando um monte de gato preto. Nessa época, século 21, que maluquice é essa? E aí superstição é uma coisa que vai passando, né? Vai passando de um para o outro, e acaba se tornando uma verdade, né? Então, tem vezes que a gente, todos nós, né? Eu também, se eu tenho que, por exemplo, deixa eu pensar aqui numa superstição que eu tenho, que é supernatural, que eu faço. Aí eu tô falando alguma coisa assim que eu quero que dê super certo. Aí eu vou lá na madeira e tuc, bato na mesa de madeira 3 vezes, que é para dar sorte. Quem nunca fez isso, gente? Oi, Fabi, beijo. Estamos falando sobre superstição, gato preto. E aí eu mesmo vou lá e bato 3 vezes na madeira, né? Ai, olha, tem que dar sorte, tem que dar certo. Por quê, gente? Eu vou contar para vocês da onde vem, né? Porque tem sempre um porquê. Só que a superstição, ela se perde com o tempo, ela vai que nem vento mesmo. Ela já não sabem mais o início dessa superstição. Porque lá na época os celtas, né? Para quem não conhece, vale a pena dar uma pesquisadinha aí, uma estudada, onde estavam o povo celta, né? Aquela parte irlandesa para cima da Inglaterra, né? Escócia. Eles acreditavam, né? E sim, ok, não tô negando, eles acreditavam ou acreditam, se é que ainda sobrou alguém por aí, que os deuses moravam ou moram dentro das árvores, né? E aí, essa de bater, e que esses deuses trazem muita sorte, e por isso que vem essa superstição de bater na madeira 3 vezes para dar sorte, né? Tem a questão também, eu fiz umas anotações assim para não esquecer, eu lembrei de algumas superstições, se você sabe de alguma, coloca aqui embaixo, acompanha aqui o programa anotando. Mas, por exemplo, passar embaixo da escada. Quem já não desviou de uma escada, gente? Isso é uma superstição. Eu, na verdade, eu desvio da escada não pela superstição, tá? A madeira sim,
a escada não, porque eu morro de medo que caia alguma coisa na minha cabeça. Então, quem vê a Cris passando ali na rua e desviando de uma escada e não passando por baixo dela, é porque eu realmente tenho medo que caia alguma coisa. E se for construção, não sei o que, lata de tinta, né, aquelas coisas. Mas dizem que essa superstição, na verdade, é porque embaixo da escada forma um triângulo, que é a tríade, né, cristã religiosa. E aí acaba passando de um para o outro, que não pode atravessar essa tríade, né, do divino, e não pode passar por ali por respeito, porque dá um reflexo ali, uma sombra, o nome certo é sombra, e acaba criando essa cruz, né, esse triângulo mesmo embaixo da árvore. Então aí vem, Fernando, boa tarde, grande abraço para você, é um prazer ter você aqui, viu? E aí, o Fabi tá dizendo que gosta dos gatos pretos, né? Aqui o trevo de 4 folhas também é uma outra questão, uma superstição que acontece, que também vem da época pagã, né? Quando eu falo pagã, são a linha dos celtas, ou na verdade o pagão mesmo, são todos aqueles que trazem o conhecimento desde que o mundo é mundo, tá, gente? Porque depois que veio esse mundo de religião. Mas o pagão é aquele que acredita na energia e na força da própria natureza. Eu também, tá? Então, antes eu acredito sobre natureza, depois é que eu vou acreditar sobre qualquer outra religião. Mas o trevo de 4 folhas é que naquela época o número 4 para eles tinha exatamente uma força muito grande, né? O 4, claro, 4 estações, né? Tem várias coisas que são 4. Eles não entendiam como norte, sul, leste, oeste, mas é 4 também. Então eles acreditavam que o trevo trazia essa sorte, né? Agora eu pergunto aqui que essa superstição é de matar. Quantas pessoas acreditam piamente que o número 13 dá azar? Uma porção. Eu já entrei em prédio em cidade grande. Você encontra em São Paulo, deixa eu ver, você encontra em Nova York, você encontra em algumas cidades dessas maiores zonas, que o prédio não tem o número 13. Pula assim, do 12 vai pro 14, é coisa mais louca. E por que o 13 acaba sendo, para muita gente, um número de azar? Ó, cafezinho, hein? Hoje eu tô de chazinho de novo. Camomila, depois eu explico, se eu lembrar para que serve camomila, lembrar aqui, né? Dá tempo de falar. Mas é chazinho de camomila. E aí esse número 13, alguém sabe por que o 13 é o número do azar? Vou contar para vocês. Que lá na Santa Ceia, uma mesa, eles acreditavam que uma mesa, então ficou isso, que uma mesa até 12 pessoas podem sentar, que eram os apóstolos, e que no momento que mais um ser sentou nessa mesa da Santa Ceia, que se formou 13, foi o último encontro, né, ecumênico ali deles, antes de Cristo ser pego e ir para a cruz, crucificado. Então, por isso essa questão do número. Olha, não é o Fernando que está aqui, é a Cassiana. Oi, Cassi, beijo. Então esse número 13, é isso que eu estou explicando para vocês. E ficou até hoje, gente. Você fala em sexta-feira 13, você fala número 13, você fala 13, não, por causa da última Santa Ceia antes que Cristo fosse crucificado, e ficou que então 13 não é um número bom, é um número horroroso, péssimo, porque Cristo foi para cruz, crucificado. Agora é muito interessante, porque existem alguns lugares
Porque isso 13 é bem cristão, né? É bem de Cristo, da Santa Ceia. Mas eu conheço várias religiões que o 13 é número da sorte. Dá para acreditar que num lugar o 13 é do azar e no outro lugar o 13 é da sorte. Coisa doida? Pois é isso mesmo. Leite com manga, gente. Tem tanta gente que não toma leite com manga, claro, porque um dia, numa época, tempos e tempos atrás, alguém passou mal, mas não por causa disso, morreu. E aí dizem que não podemos bater e tomar manga com leite. Isso é uma superstição, mas não é fato, porque eu adoro e estaria mortinha da Silva, como também a Milka, que é meu gato. Vou repetir. Minha gatinha preta, e eu garanto que eu não sou uma pessoa que sofre de azar, tá bom? Ok? Eu sei, Cassi, que você tá aí. Eu já falei oi pra você porque eu percebi depois que era Cassi, dos olhos azuis, cor do mar, coisa mais linda, tá bom? O que mais que eu anotei aqui pra vocês? O caso do chinelo ao contrário, vocês nunca ouviram falar que chinelo ao contrário a mãe morre? Eu dei uma pesquisada há um tempo atrás sobre algumas superstições. Eu me lembro do chinelo, se eu estiver enganada pelo meu estudo aí, vocês anotam aqui também. Chinelo ao contrário, sabe? Quando a sola tá pra cima. Que é um jeito da mãe também botar ordem nesse coreto, né, gente? Então, as mães também começaram a criar vários dizeres, e que virou depois uma superstição e tudo mais, porque também era o jeito de botar ordem, que nem falar, por exemplo, que mexeu com fogo faz xixi na cama, né? Olha aqui, ó. Então, a Fabiola tá dizendo que o chinelo ao contrário a mãe morre, mas é que isso é coisa de mãe, viu? Isso aí é medo que mãe coloca para botar ordem no quarto de filho, na casa. E o fogo é a mesma coisa. Quantas vezes a mãe fala, não mexe com fogo que você faz xixi na cama? Claro, criança não tem que mexer no fogo mesmo, queima pra caramba. Então as mães também, com a sua sabedoria, vão criando umas formas de organizar as coisas, de proteger seus filhos e tudo mais, e acaba que também vira com o tempo uma superstição, e aí você fala chinelo ao contrário, a mãe morre. É assim, né? As coisas vão passando de tempo em tempo que ninguém nem sabe mais por quê, né? Eu lembrei de uma história que, por exemplo, quebrar espelho dá azar. Gente, isso aí são 7 anos de azar, vocês sabem disso também, é uma superstição que muitos falam. Quebrou o espelho, são 7 anos de azar. Uma pesquisa que eu fiz, esse quebrar o espelho 7 anos de azar surgiu lá na Itália. Para quem não sabe, eu sou uma cidadã italiana, né? Eu tenho essa relação muito forte com a Itália do lado de mãe e a Alemanha de pai, mas eu sou italiana, tá? Tenho dupla cidadania. E aí essa questão de quebrar o espelho são 7 anos de azar, porque naquela época, lá atrás, o que acontece? O espelho era caríssimo, aliás, eu também acho que continua caro, tá? Mas o espelho era super caro, super caro. Então, era uma forma da corte, né, desse povo com mais dinheiro, falar para os seus súditos que se eles quebrassem, ou se alguém quebrasse o espelho, era 7 anos de azar. Porque aí estes coitados olhavam para o espelho, quase não chegava. Na hora de limpar, limpava assim super carinhosamente para não quebrar. Então foi uma forma também desse pessoal cheio do dinheiro, né, preservar esses espelhos caríssimos para que realmente os seus funcionários limpassem com mais cuidado, né?
Então, aqui, olha, tem uma observação super legal, aqui da rádio mesmo, que diz que gato preto na América é sinal de azar, mas que no Japão e na Inglaterra traz sorte. Então, foi isso, minha rádio querida, eu falei logo no começo exatamente isso, que eu tenho gato preto e não é por isso que eu tenho azar, pelo contrário, eu, graças a Deus, tudo rola. Então eu acho que eu tô mais para as bandas do Japão e da Inglaterra. Tem toda a razão, bem colocado, viu? Que mais? Eu acho que eu fiz essas anotações, né? Agora, o mais interessante é que tudo isso acaba sendo colocado muito, essa superstição geral, né? Muito colocada por questões religiosas. A igreja colocou muito isso, né? Então, tudo aquilo que não se explicava, que não tinha uma justificativa, que não poderia ser uma experiência, por exemplo, do povo, né? Porque tem superstição que lá atrás começou por quê? Porque a pessoa da roça, o povo ali mais simples, ou o povo mesmo, começa a perceber que aquilo acontece repetitivamente. Mas aí a igreja, com sua super ganância e vontade de mandar, vira então a tal da superstição. E superstição para quantas? Quando eu falo igreja, gente, estou falando de igrejas de várias religiões, tá? E aqui cada um que vista o seu capuzinho. Mas quantas religiões dizem que, por exemplo, essas coisas todas são coisas do diabo? Tenha dó, né, gente? Pelo amor de Deus. Você acha que o diabo vai perder o tempo dele com as questões de superstição? Tá menosprezando, né, esse camarada. Então, isso tem muito a ver com os homens, né? Não com Deus. Tem a ver com os homens, porque os homens, eles têm uma necessidade enorme o tempo todo de ter o poder, né? Ao invés de pensar em Deus, nessa força maravilhosa de luz, então as igrejas começam a colocar sempre algumas questões aí no meio. Então, superstição é coisa do diabo, né? Ok. E essa questão acaba sendo um preconceito. Deixa o cara acreditar, gente do céu. Já vai passando, de cultura já, tem coisa que é cultural. Tem coisa que vem lá de trás, que vai passando de geração em geração. Entende? Que a gente vê. Lá no começo eu falei que eu bato lá na madeira, toque, 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 3 vezes. E eu expliquei o porquê, o início dessa questão, mas eu faço isso sem querer. E eu não sou uma pessoa supersticiosa, tá? Mas é uma coisa que eu faço. Eu faço desde pequena, de repente eu via os pais, os avós, os bisavós fazendo. Então isso vai passando também de geração em geração e você acaba repetindo. Tem algumas coisas que são bem malucas, né? Então eu acho que bater na madeira dentro da maluquice é a que menos prejudica. Mas não é isso que eu tô dizendo. O que eu quero dizer é que acaba que a superstição faz com que no fundo, lá dentro, né, ali na sua inconsciência desse raciocínio, gera uma crença que vai te fazer bem. Quantas pessoas vão fazer prova e vão com a tal da caneta? Eu vou pegar qualquer uma, não é o meu caso, tá? E eu não faço, vamos supor, a pessoa não faz a prova se não for com a caneta X. Por quê? Porque um dia, e o outro dia também, o outro também, ela fez a prova com aquela caneta e sempre tirou nota muito boa. Então ela continua, colocou, né, na cabeça que aquilo é bom, que aquela caneta dá sorte. Tudo bem, gente, que mal tem. O que importa é a reação dessa crença dela que isso vai dar certo. Então vai dar certo mesmo, porque acaba dando certo. Ela coloca na cabeça que vai ter sorte, que vai ter nota boa, ela vai ter sorte e nota boa.
né? Eu bato 3 vezes que é para dar sorte, vai dar sorte, porque é o que eu coloco na minha cabeça, que eu sempre digo para vocês, que aquilo que a gente coloca na cabeça é o que vale, gente, é o que vale. É o destino da sua vida, é como você acredita, o que você acredita e da forma que você acredita e que você repete várias vezes aquele pensamento é o destino da tua vida. Então, se o cara acredita em alguma coisa que seja uma superstição, ou enfim, eu não tô falando do gato que não precisa matar, né, gente? Porque aí já é a loucura do ser humano. Mas vamos falar de coisinha mais chinelinho ao contrário, porque senão a mãe morre. Tudo bem, né? Que a gente tem que parar um pouco é de ter esse preconceito, essa exclusão social, né? E aí acaba tendo essas interdições aí humanas que acaba sendo uma loucura, né? Quando a gente pensa em alguma coisa que vai dar sorte mesmo, porque isso é uma questão psicológica, né? O psicológico trabalhando. Você pensar em alguma coisa e o pensamento tem essa força incrível e vai dar certo, com certeza. Então, essas são as questões de superstição. Agora, na pesquisa, quando você coloca lá a palavra superstição, vem de uma palavra latina, do latim, não latina, do latim, né? Do latim, que quer dizer medo excessivo dos deuses, né? Então é quando você acaba ou acreditando ou tendo medo de alguma coisa sem saber muito bem por quê, né? Agora, a crença, o que é interessante é vocês não esquecerem que crença é diferente de superstição. Superstição é diferente de crença, né? Quando eu tô falando de crença, é quando não tem uma lógica que explique, que justifique, né? Quando eu tô falando de superstição, tem sempre um medo, né? Alguma coisa ali que traz um certo medo. Então, se eu não bater 3 vezes na madeira, eu vou ter azar. Então é melhor eu bater porque aí me dá sorte, né? Certo? Solange, beijo, chá. Ela tá falando chá de camomila, porque ela... Aliás, gente, procura aqui a Solange. Ela faz uns tratamentos principalmente para animais e ela tem um programa aqui na Rádio Cutia muito bacana e ela usa muito esses óleos essenciais e ela fala exatamente da camomila para o meu caso, que um dia eu explico, tá? Aliás, um dia eu vou fazer o programa junto com ela, acho que vai ficar bem legal, as duas ali, tá? Então, voltando, a gente tem sempre que ter um limite para as coisas, né? A gente não pode extrapolar, então a superstição maneirada, que não chega àquela loucura, mas é só um hábito, tudo bem. Não vamos chegar na loucura de liquidar com os gatos pretos, tá? E porque isso é uma besteira, né? É uma besteira, ok? Agora, uma coisa também interessante é que, como a gente estava falando, né? E a rádio colocou do gato preto, dependendo do lugar, é sorte, né? Como, por exemplo, em Inglaterra e tal, o gato preto é sorte. Eu acabei até pensando no caso do purgatório. Eu tinha pensado em dar esse exemplo para vocês, né? Então, a gente aqui no Brasil e em vários outros países, nós sabemos muito bem o que é purgatório, né? É aquele lugar que aquela alma fica ali para se limpar, né? Para elevar já é um espírito, mas elevar mais ainda, né? Para a luz, o purgatório. Eu vivi isso, então eu não estou falando da boca para fora. Na Índia, eu sei porque eu perguntei para eles sobre o purgatório. Na Índia, não existe isso na Índia. E sabe o que eles dizem? Que nós somos supersticiosos. Que os países que acreditam em purgatório são países supersticiosos.
Eu tô dando esse exemplo para vocês perceberem que tudo é muito relativo e que ninguém, nem eu, nem vocês, nem ninguém, nós não somos os últimos da pura verdade do universo. Então, vou repetir, purgatório, que para alguns países, inclusive países católicos e alguns outros, mas Brasil, purgatório existe. Quantas vezes nós escutamos, inclusive, isso na infância? Na Índia, purgatório é uma bela de uma besteira, de uma superstição, tá bom? Então, vamos sempre buscar uma elevação da nossa espiritualidade, seja com algumas crenças ou algumas superstições, nada que deixe a gente tão louco ou tão preconceituosos com tudo, né? Mas que a gente possa, dentro desse contexto, pegar as superstições mais simpáticas, né? Mais elevadas, vamos chamar assim, né? Ficar com as superstições mais elevadas, para que a gente tenha aí uma caminhada com menos preconceitos e com menos medo e com menos fazendo as coisas sem saber nem porquê, né? Ok? Eu penso que quando a gente está falando dessas questões, gente, a gente está falando de coisas muito culturais. Então, de certa forma, a cultura merece o nosso respeito, né? Merece. Então, diz a superstição que é: menino, não saia na chuva que você morre, o raio cai na cabeça. Mas quem disse que não vai cair na cabeça? Não cai, mas pode cair. Mesmo porque você é energia, né? O ser humano é energia. Então você sai para chuva, a probabilidade de você estar molhado e você atrair esse raio para sua cabeça é uma possibilidade, né? Isso não é uma superstição. Então não adianta falar, olha, isso é uma superstição, sair na chuva que o raio pega na sua cabeça. Pega mesmo, né? Pega mesmo, tá? E eu tava pensando também essa questão que eu falei no começo, que as mães falavam assim, olha, filho, criança, não mexa com fogo porque faz xixi na cama. Eu comecei a pensar uma outra questão também. Quando a criança é muito pequena e ela mexe no fogo e as mães sempre tiveram medo, de certa forma, né? Claro, eu não tô falando que os medos são iguais, porque se a gente está falando de uma tribo indígena, se a gente está falando de um povo mais da terra, o fogo faz parte da vida, né? Quando a gente está falando de pessoas mais simples, a gente vê que o fogão deles é o fogo ali no chão, no meio da sala, a criança está sentada do lado e a criança não se queima. Por quê? Porque ela está acostumada com isso, né? E aí essa criança que não está acostumada com fogo de jeito nenhum, que são a nossa cultura, né, de cidade e tudo mais, faz xixi na cama, ou porque vai se queimar, ou porque faz xixi na cama mesmo, porque a criança, quando ela faz alguma coisa diferente, aquilo fica incutido na mente, e quando ela dorme, tudo aquilo vem para a cabeça, e ela pode sim ter algumas reações, que uma delas é fazer xixi na cama, pronto, né? E ok. Agora, existem algumas outras, por exemplo, que dizem, né, que derramar açúcar traz sorte. Pensem comigo, açúcar é doce, né? Então, além do açúcar, dizem, né, que açúcar traz o amor, que você faz algumas mandingas com açúcar, que isso vai trazer amor. Mas na verdade é uma questão de que te deixa mais relaxado, né? Açúcar não relaxado energeticamente, porque açúcar não relaxa energeticamente, não, tá? Mas depois a gente pode entrar um dia na questão do açúcar, mas te deixa mais doce, vai,
essa é a palavra, mais doce. Então, quanto mais doce você está, mais possibilidade de você ficar melhor, mais bonito ou bonita, mais sorridente, mais amorosa, e obviamente você acaba tendo mais sorte porque os teus pensamentos são melhores e a probabilidade de arrumar amor também é grande porque você fica mais simpático ou mais simpática, né? Aqui diz o seguinte: vamos pregar o amor, respeito, fraternidade, evoluir para melhor, buscar ser feliz, respeitar as diferenças e as culturas. É isso mesmo. É só isso, gente. Não adianta pensar muito mais do que isso, porque eu vejo, né? E eu sempre digo: vamos estudar, vamos aprofundar, vamos perguntar, vamos ler. Outro dia eu fiz uma stories que eu mostrei um pouquinho da minha biblioteca, né? Gente, que bagunça a minha biblioteca, porque lugar de estudo é assim mesmo. É uma parte dela, porque eu tenho também a outra parte, um dia eu mostro para vocês. Eu mostro para incentivá-los a estudar, né? Porque cada vez que a gente estuda, mais a vida fica interessante, mas principalmente mais a gente abre a mente e a gente deixa de ser tão preconceituoso, né? Porque o preconceito, como eu falei já no outro programa, é um preconceito. Você tem um conceito que você nem conhece e aí você tem um preconceito, mas você nem conhece. E aí estudar faz exatamente o que está escrito aqui embaixo, que uma né, a Fabi colocou aqui. É isso. Quanto mais a gente abre a cabeça, quanto mais a gente observa, quanto mais a gente estuda, mais a gente não tem o preconceito, né? Então, quando eu falo de superstição, quando eu tô falando dessa linha, gente, tem os dois lados. Se for light, a pessoa tem lá superstição, eu vou colocar um ovo em cima do telhado, eu lembrei de mais um ovo em cima do telhado, né? Para parar a chuva, a vassoura atrás da porta para aquela visita que não sai de casa nem a pau, saia. Ok, né? Tudo bem. Tá incomodando alguém? Agora, matar gato preto, aí não, né? Aí vamos estudar muito para poder entender um pouquinho dessas superstições, né? Agora, e aquela questão de pegar o buquê da noiva? Isso daí também é uma questão interessante, né? Porque é até engraçado, a gente filma ali o casamento, o buquê voando, é super engraçado, porque sai até tombo ali do meio. Porque ou algumas não querem pegar o buquê, que hoje tem muito isso, antigamente todas queriam, né? Hoje tem muitas que não querem, o buquê tá vindo, você até desvia, né? Opa, passa ali. E tem as que querem pegar o buquê. Então, isso também é uma crendice, é uma história aí que não justifica. Agora, no momento que aquela pessoa pega aquele buquê, ela tem certeza que ela vai arrumar um marido, e vai. Por quê? Porque a mente dela já está trabalhando para isso, que ela pegou o buquê, que ela vai arrumar alguém, que ela vai entrar naquela igreja e que ela vai também jogar um buquê para alguém daqui a pouco, daqui 1 ano, daqui 2 anos, não importa, mas que isso vai acontecer. Tá tudo na mente. Aqui tá dizendo, quem tá dizendo é uma pessoa que entende muito de animais, que matar gato preto é crime. Claro, matar gato preto é crime, matar gato branco é crime, matar gato marrom é crime, matar qualquer bicho é crime. Então, vamos aí olhar um pouquinho essas questões, tá? Então é isso, o buquê é uma delas, tá? Agora já vi muita noiva saindo de banda, deixa o buquê passar aqui do lado que eu não vou pegar esse buquê não. Tem muita mulher hoje em dia que é independente e que vai encontrar alguém, ou já encontrou alguém, ou vai encontrar de novo alguém,
Mas não tem mais aquela pegada de antigamente que você era obrigado a casar, né? Aqui ninguém é obrigado a nada, nenhuma mulher é obrigada a ter filhos, nenhuma mulher é obrigada a ter marido, né? Aqui as mulheres não são obrigadas a absolutamente nada, ok? E aquela questão, gente, que quando uma criança tá rindo, ela tá sonhando com os anjinhos, não é fofinho? Gente, é muito fofo. Até eu quero sonhar com os anjinhos, né? Mas é isso. Vamos pegar o que funciona, né? O que traz uma leveza para a vida, o que é um pouco engraçado. Mas aqui nesse programa, como cada vez eu falo sobre alguma coisinha, é para mostrar para vocês que nem tudo é pão, pão, queijo, queijo, né? Não dá pra gente ficar ali, olha, você não é da roça, você não tá com umas coisas aí da cabeça, ou você é da cidade, tá com umas coisas... Parar um pouquinho, né, gente? Tô dando uma lida se tem mais alguma coisinha aqui. Gente, tem uma que eu anotei aqui, que é sal no fogo afasta visitas. Ai, meu Deus. Dependendo da época, vocês já não passaram por isso? Dependendo da época, eu acho que eu coloco sal no fogo todo dia. Que não é o caso agora, mas não tem uma época que você quer um pouco mais de sossego, ficar quietinho, né? Ficar mais quietinho ali. Então, existe essa superstição que se você coloca... gente, tem uns coraçãozinhos aparecendo aqui que eu não consigo saber quem é. Escreve aqui embaixo, dá um oi, compartilha, por favor. Fala assim, Cris, tô aqui, cheguei atrasado, mas cheguei, tá? Por favor, gente, vai compartilhando. Mas voltando, tem épocas que a gente não quer visita, não. Então a gente vai despejar, não é nem sal, é sal grosso, né? Ali no fogo pra visita não vir. Mas é isso, gente. Daqui a pouco a gente termina o programa, né? E a ideia é essa, a gente parar um pouquinho para pensar e cada programa falar sobre um assunto, mas todos os programas de terça-feira às 17 horas aqui na Rádio Cutia é sempre programa para abrir a cabeça, abrir o coração, a mente e ser mais amoroso, tá? Mesmo dentro dessas questões que eu vou colocando, o meu foco sempre é amorosidade e fé. Então, voltando, eu vou pedir para que vocês compartilhem ao máximo aqui o programa para mais pessoas, cada terça-feira ter mais gente aqui com a gente. Mas vocês que estão aí, escrevam aqui embaixo, falem um oi, pelo menos para eu saber quem tá. Entrem lá no Benzer, Instagram e Facebook. Entre também Terra do Bugio, lembrando novamente que dia 13 de dezembro, das 9h30 às 11h30, tem mais um benzimento Terra do Bugio aqui na cidade de São Roque, muito pertinho de São Paulo e Sorocaba, tá no meio. Então essas cidades que estão em volta podem chegar, mesmo porque nós recebemos muita gente que vem muito longe mesmo, até de outro país, tá? Até de outro país. Tem um grupo que eu montei, que eu formei no Facebook, que se chama Benzimento, Proteção e Dicas da Benzedeira. Por quê? Porque ali eu também coloco diariamente aquilo que eu posto, né, nas redes sociais ali, benzer e etc. Mas porque a gente, de 15 em 15 dias, mais ou menos, nós fazemos o benzimento à distância. Então, hoje, o benzimento à distância da Terra do Bugio, naquele formato antigo, água, azeite de oliva, como as vovozinhas, né, as nossas avós usavam, esse é o benzimento à distância da Terra do Bugio. Então entra lá, já coloca lá, pede para entrar porque precisa de autorização. O grupo no Facebook, o grupo Benzimento, Proteção e Dicas da Benzedeira, porque daqui a uns dias a gente vai ter mais benzimento à distância e eu espero por vocês também na sexta-feira, meu povo. Sexta-feira, fica ligado, sexta-feira, toda sexta-feira, às 8 horas da manhã,
Facebook Cutia TV, não confunda com Rádio Cutia. Cutia TV tem mais um programa super bacana, Dicas da Benzedeira, e vamos nessa sexta-feira falar, vou dizer de novo, xamanismo feminino, santo daime e coisas muito interessantes que não é para seguir se não quiser, mas é para aprender, para conhecer, né? Para tirar esse preconceito que é não aceitar sem saber do que se trata, ok? Pessoal, super obrigada, mega obrigada de verdade, meu coração tá com vocês, a minha energia está com vocês, muito, muito, muito. Olha, a Solange colocou o grupo aqui embaixo, tá? Para vocês entrarem. Muito coraçãozinho, muito beijo para todos vocês. E na terça-feira a gente se encontra neste mesmo horário, 17 horas, Rádio Cutia com vocês. Dicas da Benzedeira, Cris Menberg, de coração aberto, mente aberta e muita fé que esse mundo, que esse Brasil será, por favor, melhor. Porque isso depende de nós. Até a próxima, meu povo. Beijo grande, carinhoso, carinhoso, carinhoso.